Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por gentileza, por favor. Nós falamos sempre que uma decisão, uma atitude, pode alterar radicalmente a nossa vida. E isso é verdade. Eu já mostrei aqui diversas vezes, com respaldo bíblico, vidas que foram alteradas, destinos estragados, em função de decisões. E essas decisões foram tomadas à base de impulsos. Impulsos ordinários, impulsos carnais, impulsos emocionais. A pessoa teve um impulso, foi lá e fez. O diabo sabe que se ele conseguir fazer você seguir seus pensamentos, viver à base de emoções, você terá uma vida derrotada, uma vida fracassada. Diga, eu serei medíocre. Muitas pessoas estão na condição de medíocres, quando poderiam, eu vou ler já para você, não só viver, mas estar numa condição excelente. Porque são emocionais, seguem suas emoções, são guiados por suas emoções, tomam decisões à base de emoções. Se a pessoa não prestar atenção, ela arruina com a vida dela, sim, de um momento para o outro, porque as emoções seguem os pensamentos. Você começa a pensar em besteiras, em asneiras. O diabo lança pensamentos. Ele fala coisas para você. De repente, você, por pensar menos pensamentos, você começa a ceder a todo tipo de emoção negativa. Emoções que desgraçam. Quem vive pelas emoções, essas pessoas são frustradas, são infelizes. Esses impulsos emocionais têm arrasado com milhares de vidas. Quantas pessoas que tinham um futuro brilhante, um destino maravilhoso, estragaram por causa de um impulso emocional, que fez com que elas dessem um passo errado e estragassem com tudo. Aqui em Gênesis 35, 21 e 22 diz: Israel partiu novamente e armou acampamento adiante em Migdal-Eder, na época em que Israel vivia naquela região. Rubem deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Aí, aqui em Gênesis 49, 1 a 4, diz assim: Então Jacó
chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado, para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que Israel, seu pai, ouçam o que diz Israel, seu pai. Rubem, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, mas diga comigo, turbulento. Como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Deixa eu pegar na Almeida Corrigida também, porque eu não posso deixar passar essa tradução. Rubem, tu és meu filho primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor. Diga comigo, mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Agora, olha aqui, vamos juntos ainda. Inconstante, como a água, não serás o mais excelente. Porque subiu ao leito de seu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Ele, no momento, o pai estava viajando, vivendo um tempo fora, passando um tempo fora. E ele teve um desses impulsos emocionais. Uma atração, não sei em que nível, não sei o que mais aconteceu dentro dessas emoções, esses impulsos ordinários. O pai viajando fora, ele era o primogênito, como disse o pai dele. O primeiro sinal do meu rigor, do meu vigor. E ele se deitou com a concubina do pai, com a Bila, que era serva da Raquel, que era esposa do Jacó. Na cabeça dele, possivelmente o pai dele não tinha ficado sabendo disso. E aquilo tinha ficado no passado, no esquecimento. Mas o pai ficou sabendo. Você vê que a Bíblia não diz que o pai fez alguma coisa antes. Mas chegou o dia, quando ele estava prestes a morrer, em que ele ia dar as recomendações finais e as bênçãos. E ele começou com Rubem, que era o mais velho. O homem que ele disse: você nasceu para ser um campeão. Você nasceu para ser líder, para ser um grande líder. Você nasceu com um destino glorioso, meu filho. Mas como você é turbulento, você é inconstante, você é instável, você tem coração dobre, você é emocional, você é guiado por suas emoções, você sempre foi guiado por suas emoções, conduzido por suas emoções, sempre seguiu as suas emoções, as suas vontades. Você não será mais esse campeão. Você não será mais excelente, o mais excelente. Você não será, como disse aqui, não será mais superior, já não será superior. Já não será, como diz na Almeida Corrigida, mais excelente. Não será mais um campeão. Você não será mais
Porque você foi guiado por emoções, você sempre foi um sujeito turbulento. Você já deve ter voado e sabe muito bem o que acontece no avião quando ele pega turbulências. O quanto é que tu começa a balançar, subir e descer. Turbulento. Então, essa sua turbulência emocional estragou com o seu destino. Roubou o melhor de você. Você não será mais. Seu destino era um. Mas você estragou com ele. Porque você serviu a sua carne. Você foi guiado pelas suas emoções e você serviu a sua carne. Então você alterou o seu destino. Você estragou com ele. Porque quando você teve a oportunidade de ser leal, você foi desleal. De ser digno, você foi indigno. De ser prudente, você foi imprudente. De ser temente, você não temeu nada. De respeitar, você não teve respeito nenhum. Você se aproveitou da minha ausência e se deitou. Subiu, ele usou a expressão, a cama de seu pai. Quantas pessoas que por servirem a carne, o que significa servir a carne? Você vai a um restaurante, você senta, o garçom vem, te dá o cardápio, e você pede o que você quer, e ele começa a te servir. Enquanto você estiver lá, o que tiver naquele restaurante que você pedir, ele vai te servir. Não é assim? Então, quando a Bíblia fala de servir a carne, é como você sentasse em uma mesa, você senta em uma mesa, e o diabo te apresenta o cardápio, tudo aquilo que vai saciar a sua carne, e a carne, diga comigo, é insaciável. A carne, ela é insaciável, ela gosta de mais e mais excessos. É o prazer dela. Ela gasta tudo e ela estraga com tudo. E muitos vivem dessa maneira, servindo a carne. É mais fácil servir a carne do que ao espírito. É mais fácil viver à base de emoções e sentimentos do que pelo que é certo. Então, as pessoas que não querem viver de forma excelente, elas acham o fim do mundo parar de alimentar a carne. Então, elas estão sentadas e o diabo está lá com o seu cardápio, apresentando, o que você quer para hoje? O que você quer? E eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E a pessoa quer sempre mais, porque ela está na carne. Quem vive na carne, normalmente vive endividado, porque a carne é uma gastadora, ela quer mais. É insaciável, não precisa comprar isso aqui, não precisa gastar com isso. Você pode ver que para alimentar a carne, as pessoas não têm limites. Quando você fala para elas, compre uma Bíblia, que é para alimentar o espírito, é caro.
Compra um bom equipamento para você, um computador, uma coisa para você ouvir as mensagens, para você baixar essas mensagens, coloque no CD, coloque no seu carro, para você ouvir, invista na sua vida espiritual. A pessoa não tem tempo para isso. Ela também não tem dinheiro. Mas se ela colocar o pé no shopping, ou em qualquer lugar, ela deixa muito mais do que aquilo que ela poderia estar investindo na vida espiritual dela. Para o espírito, ela não tem dinheiro. Para a carne, ela arruma dinheiro. Pode ver que o mundo aí. Para a carne, ele pode não ter dinheiro para o leite das crianças, mas ele arruma para o cigarro. Ele dá para a carne quer ser servida. E muitas pessoas se sentam e o diabo dá a elas uma infinidade de opções para se autodestruírem. E elas vão alimentando a carne. Porque é mais fácil. É mais fácil você fazer o que a carne quer do que o que o espírito quer. É mais fácil você continuar com rancor, com ódio, do que perdoar. É mais fácil você guardar a mágoa do que ir lá pedir perdão. É mais fácil você sustentar sentimentos miseráveis do que se livrar deles. É mais fácil ficar de frente da televisão do que ir fazer uma atividade física. É mais fácil pegar uma comida pronta e botar no micro-ondas do que fazer algo mais saudável. Tudo que é mais fácil é o que a carne quer e é o que prejudica a pessoa. É tudo que a carne quer. E a pessoa não está vendo que ela está destruindo com o templo do Espírito Santo, ela está prejudicando a vida dela, ela está se tornando uma pessoa cada vez mais infeliz, frustrada, porque ela quer muitas coisas, mas ela não quer pagar o preço disso. Ela quer, mas ela não está disposta a pagar o preço. Nós temos que tomar decisões na vida. Se você for viver pela carne, servindo a carne, guiados por sentimentos, por emoções, você vai ser uma pessoa rancorosa, amarga, infeliz, frustrada, medíocre. Você nunca vai atingir seu potencial máximo, porque você está na carne. E você busca o caminho mais fácil, porque a carne é assim. Apertou, ela busca o caminho mais fácil. Ela não quer pressão. Ela não quer que a limite, ela não quer limites. Ela quer fazer o que ela quer. Ela vai gritar por mais. Sempre mais. Então, a carne quer falar, o espírito manda calar. A carne quer guardar todo tipo de sentimento miserável, o espírito manda perdoar. A carne quer que você viva uma vida decadente, dando a ela tudo o que ela quer, mas o espírito não, quer que você viva de forma excelente. Mas para isso você vai ter que botar um limite na carne. O Rubem era para ser um campeão, um futuro brilhante. E ele não cumpriu com o seu destino. Ele estragou com o destino dele. Nós controlamos o nosso destino. E ele, com a escolha errada, estragou. Ele nasceu, como disse o pai dele, para ser um campeão, para ser um grande líder, para ser excelente, para ser o superior, o maior da casa. Mas ele não tinha caráter. Ele era carnal. Quem era o Deus de Rubem? Você sabe quem era o Deus de Rubem? O Deus do pai dele. Quem era o Deus de Jacó? O Deus de Israel. O nosso Deus.
quantos cristãos que têm vivido desse jeito, você olha e diz, que coisa horrorosa. Tem um monte de cristãos vivendo assim. Ele conhece a verdade, ele sabe o que é certo, mas ele está fazendo o que é errado. O diabo está dando a ele opções várias para ele alimentar a carne, e ele só está que pede e serve a carne. Ele não para de alimentar a carne. Quantas pessoas que elas sabem o que elas devem fazer, mas elas fazem diferente. Porque elas têm necessidade de continuar alimentando a carne. Elas sabem que as emoções levam ao fracasso, mas elas continuam turbulentas, inconstantes, instáveis. Elas não param para colocar um limite nisso. Pessoas excelentes vivem acima de sentimentos. Elas não esperam sentir para fazer o que é certo, elas fazem o que é certo. Sem ter vontade, sem sentir, elas vão além de sentimentos, elas não vivem pelo que elas sentem. Ouviu isso? Pessoas excelentes, que são guiadas pelo Espírito, elas não tomam decisões à base de sentimentos, elas não vivem pelo que elas sentem. Elas não vivem. A Bíblia fala de domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Uma das virtudes, duas virtudes do fruto do Espírito. Quando nós falamos de mansidão, um grande número pensa que é ser uma pessoa inerte, passiva, sem visão, sem reação. Mas quem já viu um cavalo selvagem sem ser domado? Alguém já viu? Um cavalo. Eu, muitas vezes, eu fui criada no campo, então, minha família domava cavalos, as pessoas lidavam com isso. Meu pai fez muito isso. Qual a diferença de um cavalo selvagem para um domado? A diferença é que o selvagem é violento, você não pode montá-lo, ele é agressivo. Domado, ele se torna dócil e você pode montá-lo. Então, agora, manso, você pode montá-lo, passar a mão nele, mas ele continua sendo cavalo. O mesmo cavalo de quando, a mesma força que ele tinha quando era selvagem, ele tem agora, como ele sendo manso. Quando ele foi amansado, depois de amansado. Ele tem a mesma força. O mesmo vigor. E ele continua sendo cavalo, só que agora eu posso montá-lo. Então, manso não significa perder força, atitude, mas ter equilíbrio. Domínio próprio. Porque sempre teremos emoções, sentimentos. É impossível não sentirmos coisas desagradáveis. Os sentimentos sempre virão negativos, pensamentos negativos. Só que você precisa aprender a controlá-los. A botar um ponto final nos descontroles, nos impulsos
que levam você a tomar decisões que às vezes você pode se arrepender por uma vida inteira. Se as pessoas, todos nós, é só você lembrar quantas situações já no caminho, nossa trajetória, nossa jornada, que nós poderíamos ter evitado apenas com um autocontrole, com domínio próprio. Se as pessoas passam a controlar, quando uma pessoa passa a controlar as suas emoções, ela evita problemas vários na vida dela. Vários. A maioria das pessoas estão encrencadas porque num momento emocional, num impulso emocional, fizeram uma besteira. Se você viver uma vida louca, tola, desequilibrada, dominada por pensamentos, sentimentos, por emoções, você vai ser fracassado, derrotado, infeliz, frustrado, medíocre. Vamos para Provérbios 16:32. Vamos juntos? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Se você for longânimo, paciente, ou poderia trocar longânimo, que está no meio da corrigida, manso, você vai ganhar mais do que tantas vezes você coloca, você é tão valente em tantas coisas, tem que ser, é melhor você ser longânimo e valente. Mas se tiver que escolher, seja longânimo, porque isso vai te levar a um lugar sólido, e não uma vida instável, uma instabilidade. Mais vale controlar o seu espírito, controlar as suas emoções, do que você conquistar uma cidade. Quantas pessoas que eu vejo, elas querem conquistar muitas coisas. Tá certo? Conte comigo para te encorajar e te incentivar a isso sempre. Só que elas colocam uma coisa na frente da outra. Se você não controlar as suas emoções, não controlar o seu espírito, o que você conquistar, se você conquistar, você vai estragar. Você vai perder. Algumas pessoas, elas já conquistaram coisas, elas já chegaram em algum lugar aí bacana, mas do mesmo jeito que elas foram, elas desceram, porque elas nunca se preocuparam em controlar as emoções, em controlar o espírito. E Salomão estava certo, mais vale você controlar o seu espírito do que você conquistar uma cidade. Porque se você controlar o seu espírito, controlar suas emoções, não seguir suas emoções, não seguir seus sentimentos, você vai construir uma vida sólida. Muitas pessoas vivem sem sabedoria nenhuma. Elas não seguem a sabedoria, elas seguem as emoções. Elas não escutam, elas não ouvem a sabedoria, que eu já li aqui para você, que está clamando até nas encruzilhadas. Elas ouvem as suas emoções, os seus sentimentos. Eu estou sentindo, porque eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, eu estou sentindo aquilo outro, eu estou sentindo, e assim elas vão vivendo a base disso. Eu estou sentindo, eu não sinto vontade, eu sinto vontade, eu não quero fazer, eu quero fazer. É assim. Mas nisto, como é que a gente faz? Não viva pelo que você sente.
Não faça nada em cima de sentimentos. Vá pelo que você sabe. Mas e quando eu estou sentindo? Ignore seus sentimentos. Pessoas excelentes não vivem pelo que sentem. Sempre você vai sentir um monte de coisa. Raiva, mas o que a Bíblia diz? Irai-vos e não pequeis. Não deixe lugar ao diabo. Você vai, às vezes, há dias que acordamos angustiados, nem sabemos por quê. Levante como se nada daquilo estivesse acontecendo. E siga a sua vida. Dê bom dia às pessoas, sorria para elas. Mas eu não estou sentindo isso. Mas você anda pelo Espírito. Você não anda pelo que sente. Você não vive pelo que você sente. Mas eu estou vendo um monte de coisas na minha vida mal resolvidas. Você está tendo a oportunidade de andar no Espírito e mostrar a Deus o Espírito excelente que você tem. Porque você tem promessa do Senhor e você não vai se desesperar, porque você confia nele, ele lhe prometeu vitória e a vitória vai chegar. Deus não começou uma boa obra na sua vida? Começou ou não? Tá. Diga comigo, tudo que Deus começa é termina. Tudo que Deus começa é termina. Ele vai terminar. Ele vai terminar o que ele começou na sua vida. É porque se não acontecer, vai acontecer isso e aquilo. Deus sabe mais do que você. Diga comigo, Deus tem informações. Deus tem informações. E eu não tenho. Deus está vendo além. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Você ama Deus? Quem ama Deus faz o quê? Obedece. O que a Bíblia manda você fazer? E obedecer, andar no... Liberar a fé todos os dias. Declarar hoje é o dia da minha vitória. Bispa, não chegou, e agora? Você está mais perto da sua vitória. E se nada acontecer? Diga comigo, vai acontecer. Vai acontecer. Esse é o Espírito. Mas parece que tudo passou de hora. Está se perdendo. Está piorando. Deus tem informações que você não tem. Você está vendo uma coisa, Deus está vendo longe. Deus não chega atrasado, mas também não se adianta. Isso significa que Ele é pontual. Ele vai chegar, vai agir na hora certa. E se Ele está nesse processo, trabalhando, requerendo, me dando a oportunidade de eu mostrar excelência, então é assim que eu tenho que fazer. Eu tenho que mostrar. Servir ao Espírito e não à carne. Em Romanos 8, 5, 8 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. E é verdade, você conversa com uma pessoa, a boca fala que o coração está cheio. Dá para você saber em pouco tempo de conversa o que é que está dentro dela. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja. Então ela vai murmurar, ela vai reclamar, ela não vai aceitar isso, ela não vai aceitar aquilo. Ela está na carne, ela não está no Espírito. Ela quer isso, ela não quer ceder para isso, não quer ceder para Deus, não quer, ela quer aquilo que a carne dela está pedindo. Porque a mente dela, aquela vive segundo a carne. Então ela tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quando você está no Espírito, você não se sente confortável com nada que é pecaminoso. Então você não se sente confortável em fofocar,
Se você está no Espírito, você não vai se sentir confortável. Você está na carne, se você estiver na carne, você vai fofocar, você vai murmurar, você pode xingar, porque isso é normal para a carne. Você liga a televisão, está passando alguma coisa, você se sente confortável com aquilo, porque você está na carne, a carne quer aquilo. Você está vendo uma cena ali que não é para você. Você lá, o teu espírito diz, isso não é para você, mas a carne quer, você está na carne, você recebe aquilo, e naquilo não te incomoda. Mas quem vive de acordo com o espírito tem, diga comigo, tem a mente voltada para o que o espírito deseja. Então o desejo da pessoa é agradar a Deus. Então ela não se sente confortável com nada que vai ferir o Espírito Santo. Então se ela estiver com a televisão ligada, um comercial ela muda, porque aquilo é uma cena que ela não precisa ver. Um programa, não, esse eu não vou ver. Alguém liga para ela, quer falar mal de alguém, ela diz não me sinto confortável, não dá, não vou falar com você sobre isso, e por favor não toque mais nesse assunto comigo. Ela, de repente alguém faz algo que fere a alma dela, mas como ela está no espírito, ela já é movida a superar aquilo, a superar aqueles sentimentos. Porque ela sabe que aquilo vai prejudicar a vida espiritual dela, e ela não quer prejudicar a vida espiritual. Mas porque a mente dela está voltada, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A sua mente está voltada para aquela direção. Não dá para saber perfeitamente pelo que está na cabeça da pessoa. E alguns são dominados por tudo aquilo que afunda, que só derruba. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Você pode ter problemas se você está andando no Espírito, você tem vida e você tem paz. Você tem uma segurança e uma confiança que não se explica. Não tem como explicar, simplesmente porque você anda com Deus, você tem uma mentalidade, a tua mentalidade é do Espírito, então você tem vida, você tem paz. Você sabe que Deus está cuidando das coisas. Você sabe que as coisas vão caminhar. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Como é que a carne vai agradar a Deus? Ela não se submete mesmo, ela é inimiga de Deus. Tudo que Deus gosta, tudo que Deus quer, ela não quer. Ela é inimiga. A carne, aqui ó, a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Tanto é que você conversa com um carnal sobre coisas espirituais, é o fim do mundo. De que planeta você veio para falar desse jeito? As pessoas, mas que isso? Não pode ser. Mas eu estou sentindo isso. Mas a Bíblia nos ensina a não seguir sentimentos. Mas é o que está dentro de mim. A Bíblia diz para você superar sentimentos. A palavra de Deus nos ensina. Seja guiado pelo Espírito, não seja guiado pela carne. Quem é dominado pela carne, vamos juntos, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Não pode. Se você é uma pessoa dominada pela carne, você não está agradando a
Deus. E Deus tem falado conosco sobre obediência radical, porque Ele quer te abençoar de forma radical. Então, se Ele tem falado com a gente, ó, você ainda é dominado, olha, a carne ainda tem poder sobre a sua vida. Então, se você for dominado pela carne, você não vai poder agradar a Deus. Observe o que a carne fez com você, o que ela te causou, muitos problemas. Ser guiado pela carne te colocou em dívidas, te colocou em relacionamento errado, te colocou em divisão familiar. Ser guiado pela carne, seguir seus sentimentos, te colocou em prisões. Seguir seus sentimentos te colocou em encrencas várias. Seguir as suas emoções te trouxe muitos problemas, te causou problemas vários. Quantas pessoas que hoje têm doença incurável por causa de sentimentos, emoções, estão até o fio de cabelo endividadas por causa de sentimentos, emoções, carne. Estão encrencadas de várias maneiras porque serviram a carne. E a carne é insaciável. Passaram uma vida alimentando a carne, sendo dominado pela carne, seguindo sentimentos, seguindo emoções. E o que isso trouxe para elas? Dor, morte, angústia. Então Deus vai nos ensinando, ó, chega de viver na carne. Sabe por quê? Porque algumas pessoas, se Deus ainda abençoá-las, estando elas na carne, elas vão continuar na carne, elas vão ser mais carnais ainda. E algumas pessoas ainda têm reações carnais, que Deus está dizendo, ó, chega de reações carnais, chega de seguir seus sentimentos, chega de ceder às emoções, supere sentimentos, para que eu possa erguer você. Porque se você continuar sendo ainda dominado em parte pela carne, essa parte, que a carne é muito forte, vai te puxar para outros problemas daqui a pouco. E eu quero que você tenha uma vida excelente. Todo mundo aqui nasceu talentoso para ser abençoado, ter um destino de vitórias, uma vida gloriosa. E por que muita coisa foi alterada e não caminhou desta maneira como foi com o Rubem? Porque foram turbulentos, insaciáveis, totalmente guiados por sentimentos, por emoções. Eu sinto, eu faço, eu não sinto, eu não faço. Tenho vontade, eu faço, não tenho vontade, não faço. É assim que vive o mundo. E é assim que vive um monte de cristãos. Tem um monte de cristãos que são cristãos, que creem em Jesus, até vão à igreja de vez em quando e tal, mas continuam sendo carnais, mentem, são falsos, são hipócritas, são desequilibrados, descontrolados, pervertidos. Quantos que ainda vivem dessa maneira? Sentimentos colocam as pessoas em relacionamentos. Sentimentos tiram as pessoas dos relacionamentos. Sentimentos levam pessoas a casar, sentimentos levam pessoas a descasarem. Sentimentos levam pessoas a se unirem, sentimentos levam pessoas a se separarem. É assim. Os sentimentos mudam. Todo mundo tem que saber, entender, sentimentos mudam.
alguém e as emoções afloram o orgulho. E elas suam, tem calafrios, arrepios. E elas dizem, eu estou amando. As pessoas confundem amor com atração física, com paixão. Atração física, paixão é uma coisa, amor, o amor da Bíblia não é sentimento, é atitude. Então, quando a pessoa, ela entra naquele relacionamento com que ela está, com as emoções, ela sente um calor, e ela quer aquela pessoa desesperadamente. São sentimentos, são emoções. Aí, dá um tempo, isso muda. Para de acontecer. Isso com todo mundo. Que é normal. É normal. Passa. Alguns se viciam tanto nessas emoções que quando eles já não sentem mais essas mesmas coisas, elas apartam, elas desfazem os seus relacionamentos. E é assim que muita gente vê. A base de sentimentos, de emoções, de atração física, de paixão. É assim que elas vivem seus relacionamentos. Quando não tem mais essa paixão, essa atração. Então, eu não amo mais, não. Amor não é sentimento. O amor que a palavra de Deus nos ensina é atitude, é decisão. E casamento, diga comigo, casamento. É compromisso. E pessoas íntegras mantêm, vamos juntos, e pessoas íntegras mantêm seus compromissos. Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. Todo mundo quer a vida do Abraão, o resultado, aliás, do Abraão. Mas quantos querem ser íntegros? Quantos que vivem de forma íntegra? Não estou falando do mundo, não. O mundo jaz do maligno. Estou falando no meio cristão. Quantos cristãos vivem de forma íntegra? Não muitos. São guiados por emoções, por sentimentos. Casam à base de sentimentos. Separam também à base de sentimentos. Sentimentos levam a casar. Sentimentos levam a descasar. Sentimentos levam a se unir. Sentimentos levam a separar. E todo mundo tem uma justificativa. Preste atenção para quem já casou. Casamento é compromisso. E pessoas íntegras mantêm seus compromissos, respeitam o que a Bíblia diz, a palavra e o trato. Tem palavra e respeitam o trato. Para quem quer casar, pense bem. Porque amor é atitude, é decisão, atitude de amor. Muitas vezes dentro de um relacionamento, os sentimentos, eles vão mudando. Coisas várias acontecem porque o ser humano é pura emoção. E se você não for íntegro, você não vai manter seu compromisso.
Porque as pessoas, a maioria das pessoas, depois de 10 anos de casado com a mesma pessoa, não se casaria com aquela mesma pessoa de novo. Sabia disso? Ou não? Sabe, não sabe? Por quê? Porque quando você conheceu aquela criatura, você tinha uma cabeça. Ele também tinha uma cabeça, ou ela tinha uma cabeça. Nesse processo, à medida a vida dá seus rumos, Deus vai nos dando direções e tal. Um avança, outro não. Uma cabeça vai, o outro fica. Um evolui, o outro não evolui. E às vezes há um desnível mental absurdo. Só que existe um compromisso. E quem vive à base de sentimentos não respeita. Não respeita o compromisso. Quem vive à base da fé, do Espírito, respeita o compromisso. Que maravilha quando os dois crescem juntos, quando ambos têm uma mentalidade de vida, de fé, um mesmo estilo de vida, que beleza! E quando não é assim? Mas há 10 anos atrás, 20 anos, 30, não sei, cada um tem o seu tempo, foi com aquela pessoa que você casou. Que você assumiu um compromisso. Diante de Deus, diante de autoridade. O tempo passa. Você começa a descobrir coisas dessa pessoa, ela descobre de você. E emoções, emoções, emoções. Não sinto mais isso, eu sinto isso. Eu não sinto isso, eu sinto isso. Eu sinto isso, não sinto isso. Não sinto mais isso, agora eu sinto isso. Eu estou me fazendo entender? Por que vocês estão tão tristinhos agora? Credo, hein? Hã? Estou achando vocês meio abatidos. Queria ouvir outra coisa? Não queria ouvir isso. Ai! Contar uma piadinha para você. Uma família saiu lá do interior e veio para São Paulo para ver os prédios grandes que nunca tinham visto na vida. Mas eles se encantaram mesmo, foi com o elevador. Quando eles viram o elevador, eles ficaram fascinados. Aí ficavam vendo, fechavam, entravam, fechava a porta, abria a porta. Ah, que é isso? Aí entrou uma senhora bem velhinha, carcomida, acabada. Entrou lá, fechou 30 segundos, abre e sai uma moça loira maravilhosa. O menino diz: pai, que é isso? Não sei, meu filho, mas vou buscar sua mãe. Se isso faz esse milagre, cadê a sua mãe? Então, a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 3:3, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Se existe ainda inveja e divisão entre vocês, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos, como qualquer um que está lá no mundo. O que Jesus disse? Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, a dos religiosos, então não estamos fazendo nada demais e não vamos ver o reino dos céus. Se a nossa justiça não exceder a dos fariseus,
Vamos juntos? Os que pertencem a Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus. Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, para você, o que Paulo disse? Qual foi o conselho que Paulo deu para os solteiros? Se você quiser mesmo casar, então não é para se juntar, não, é para casar e levar a sério. Agora, eu preferiria que vocês fossem como eu. Paulo disse que está focado apenas no meu propósito. Por quê? Porque a responsabilidade, quando você se une a alguém, é grande. É um compromisso assumido que deve ser respeitado e mantido. Tem um pastor, eu vi um vídeo de um pastor que era muito engraçado, eu não lembro o nome dele, acho que é Cláudio, alguma coisa assim, é uma graça. Aí ele disse assim, sempre alguém me manda um vídeo dele. Aí ele disse assim que Jesus falou, ó pai, eu aceito, vou lá, ou vai cuspir em mim, vai me colocar uma coroa de espinho na cabeça, vai me colocar na cruz, eu aceito passar por tudo isso, mas casar não. Casar não. Isso não. Isso não vai fazer, isso não passa. Então, eu estou dizendo, não estou querendo matar a fé de ninguém nessa área, estou simplesmente mostrando a você que isso é muito mais do que aquelas emoções que vêm aqui as borboletas na boca do estômago. Porque essas borboletas vão perdendo as asas com o passar do tempo. Entendeu? Então você vai precisar de muito mais para seguir em frente. Você vai precisar ser íntegro, ter caráter de Deus, ter temor a Deus, ter responsabilidade com o seu compromisso, primeiramente com Deus, porque se você tem com Deus, você vai ter com os homens. É exatamente isso. Casamento é compromisso. E pessoas íntegras mantêm compromissos. São responsáveis com as suas decisões. O amor que a Bíblia nos ensina não é sentimento, é atitude, é decisão. É só você ver Jesus na cruz manifestando o amor. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aquilo foi prova de amor, ato de amor, orando por todos aqueles que estavam fazendo mal a ele. Aquilo você não consegue fazer à base de emoção. Jamais. Quem é guiado por emoção não faz o que é certo. Sentimentos, emoções, elas te colocam em problemas. Elas não te levam a uma vida sábia. A Bíblia manda você ouvir a sabedoria e não suas emoções. A palavra de Deus diz: escute a sabedoria. E sabedoria é fazer? Sabedoria é fazer boas escolhas. Sabedoria é fazer boas escolhas. Então, amor não é sentimento. Amor é decisão, é atitude. O resto são emoções, atração física, movimentos, paixões várias. Mas a Bíblia manda a gente crucificar a carne com todas as paixões. Isso talvez pode dar a ideia de uma vida chata, sem graça, sem vida. Não. A vida vivida no Espírito é uma vida que traz paz e alegria para o seu interior. Porque tem gente que se mata, satisfaz a carne até sair pelas narinas. Dá tudo que a carne
depressivas, angustiadas, infelizes, frustradas, vazias. Naquele momento em que elas estão alimentando a carne, saciando a carne, que maravilha, que maravilha. Depois vem a frustração, vem a angústia, o peso do pecado mata. Você não tem paz, você não tem vida, porque é morte. A palavra de Deus está nos ensinando a viver de forma excelente e não medíocre. Quem é guiado pela carne, é guiado por emoções e sentimentos, tem uma vida medíocre. Se você quer ter uma vida excelente, você tem que ser guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, porque sentimentos mudam, as emoções oscilam. Ora você sente uma coisa, ora você sente outra, ora você quer uma coisa, ora você quer outra. Vive com o que você sabe que é certo. Viva pelo que você sabe, não viva pelo que você sente. Não viva, não se importe com o que você sente, não se importe com os sentimentos, mas por cima disso, lá dentro, não, mas hoje eu não estou bem. Eu estou bem em nome de Jesus. Os sentimentos não vão me guiar. Mas eu já não gosto disso, eu não gosto daquilo. O que Deus falou comigo? Qual foi a direção que Ele me deu? Foi essa, então eu fico com ela. Mas minha carne não quer. Fique com a direção do Espírito Santo. Eu não tenho vontade mesmo. Fique com a direção do Espírito Santo. Faça sem vontade. Eu não sinto de fazer, faça sem sentir. Não viva pelo que você sente. Não haja em cima de sentimentos. Faça o que é certo. Você quer ter uma vida excelente? Você quer viver o poder de Deus de forma radical? Crucifique a sua carne com suas paixões e desejos.